Boa noite, telespectadores. Estamos de volta em mais uma semana com o nosso Viver Bem em Cristo, batendo um papo aqui, com o Sérgio Alves, ministro do Evangelho, que vem trazer à luz aí várias questões, por que não dizer existenciais, do homem, que tem a ver com o seu Criador, que é Deus. Não é, pastor? Tudo bem? Tudo bem, uma boa noite a todos. Alegria retornar ao programa. Deus abençoe a todos aí com as tratativas hoje que teremos aqui da Escritura do Senhor, e que todos sejam abençoados aí. Amém. Bem, pastor, eu gostaria de fazer um comentário e que o senhor pudesse falar sobre isso, porque as pessoas se preocupam muito com o seu patrimônio, aqui na Terra. O patrimônio acumulado, o patrimônio que vai deixar para os seus herdeiros, para as futuras gerações aí, mas na Terra. Então, por qual patrimônio, qual patrimônio nós esperamos receber, aquele que escorre entre nossas mãos, nossos dedos, ou por aquele que é superior e durável? Isto é o que Deus nos oferece, porque somos herdeiros dele, somos herdeiros do Pai, o nosso Criador, dono, Criador, dos céus e da terra, e ele é o nosso Pai. Então, pela fé, nós somos herdeiros de Deus, e eu creio que este é um patrimônio, é um legado que nós podemos deixar para os nossos filhos e usufruir nós mesmos. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Ela fala em vários pontos da Escritura. Ela comenta que as riquezas terrenas não são nossas, são de Deus. Isso é o primeiro ponto que eu quero esclarecer. E que tudo que um homem, por meio do trabalho, recebeu de Deus como patrimônio, ele é apenas um mordomo, um administrador para Deus daquilo que ele tem. E Deus permite, não só pela lei espiritual, mas pela lei natural, que ele transmita aquela riqueza que é de Deus para os seus descendentes, como herança, para continuar o mordomado sobre aquele patrimônio. Mas aquilo nunca vai ser uma propriedade eterna das pessoas. E tu vê quantas gerações já se passou sobre a terra e aquelas pessoas perderam o direito de propriedade porque partiram desse mundo. Então, na verdade, nada é do homem aqui. Mas por que o homem se preocupa tanto em acumulação de patrimônio? Porque ele, não sentindo a proteção e não sentindo a presença de Deus para lhe dar segurança e paz, então o dinheiro substitui o Deus para dar essa segurança econômica e financeira, porque o dinheiro tem um certo poder ainda na Terra de adquirir o bem-estar para as pessoas naturalmente. Mas o dinheiro não produz nada de bom. A acumulação de patrimônio ou ter muito dinheiro hoje, isso não significa que a pessoa está desenvolvendo espiritualmente, ganhando patrimônio eterno, porque o desenvolvimento espiritual, que é ampliação de uma relação com Deus, desenvolvendo as nossas faculdades para depender de Deus e se unir a Deus, esse é o patrimônio eterno, o verdadeiro, que é meu e ninguém tira. Porque se nós pensamos que a nossa vida se resume a esses 70, 100 anos na Terra, nós somos os mais miseráveis dos homens, a Bíblia diz. Porque nós não estamos assim, mergulhados numa ignorância total a respeito da existência humana. Porque o homem é imortal a nível, seja de Deus ou não, ele é imortal. Ele vai, depois que sai dessa terra, ele vai ser condenado ou vai para a eternidade com Deus. Ele tem só dois caminhos. O que é condenado? A alma da pessoa, mente, vontade e emoções.
Isso não termina porque é imaterial, isso é espiritual também. Se a pessoa passando pela Terra sentiu de viver, né, entregando-se para Deus, confiando em Deus, crendo em Deus, essa pessoa, ela é salva. Agora, se ela vive dissolutamente a sua vida de forma natural e não quer saber de Deus, ela está condenada àquela alma. O espírito volta para Deus que o deu, mas a alma vai para a condenação. E a Bíblia diz que esse lugar é chamado de Lago de Fogo, onde lá essa alma vai sofrer um tormento eterno. As pessoas não têm noção do que é isso. E nem acreditam nisso. Né? Não é uma ansiedade que passa com Rivotril. Ele tem ansiedade de medo de tudo que é coisa na Terra, mas não tem nenhum tipo de medo do Lago de Fogo, porque desconhecem e não creem nisso. Que Deus tem uma destinação de condenação para aqueles que não querem a verdade. Eles nem acreditam nisso. É um estado de dor eterna, né? Dor, angústia eterna, essa dor da alma que é terrível. Agora, a salvação de uma alma, aquela pessoa adquiriu o patrimônio mais rico, mais excelente que teve no universo. Porque lá nas bem-aventuranças está escrito, os mansos herdarão a terra. Então, como eu falei há pouco tempo em umas palestras aí, os mansos herdarão a terra. As pessoas acham que se buscar Deus vão ganhar fazenda, vão ganhar sítios. Não, não é isso que Deus fala. Deus está falando que eu vou salvar essas pessoas. Manso quer dizer aquele que renuncia os direitos de ser guiado pelo mundo e pelo sistema do mundo, mas que não se conformam com a vida do mundo, mas querem Deus para se salvar desse mundo tenebroso. E a essas pessoas que são salvas, Deus promete o governo, eles serão sacerdotes e reis aqui na terra, na eternidade. Verdade, pastor. E eu agora, lembrando também de coisas que a gente vê nas notícias, né? Não são só as ruins, mas esta geração, essa nova geração Z, ela já está acordando para isso, porque a gente vê no mundo todo grandes grupos que estão se tornando para o cristianismo, né? Buscando a Cristo. E a gente vê em muitos países da Europa, onde o senhor esteve, Estados Unidos já tem essa, né, digamos assim, essa cultura, mas nos países da Europa, vários deles, a gente vê muitos grupos de milhares e milhares de jovens que já não estão suportando mesmo o mundo do jeito que está e estão acordando para esta verdade, não é? Sim, há um despertamento realmente assim que eu, para mim, considero uma surpresa, por dizer. Embora Deus no passado tinha falado que ia fazer isso nos últimos tempos da Era da Graça, com relação ao continente europeu, eu estava um pouco descrente disso. Mas hoje eu mudei de ideia e vi a realidade daquilo que Deus falou no passado. Que Ele iria fazer rompimentos grandiosos naquele continente, e está fazendo, coisa que eu nunca tinha visto antes, e não tinha esperança, vou ser franco, fui muito incrédulo naqueles momentos passados, e hoje assim, a alegria do meu coração é muito grande, assim, porque eu vejo que tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir, que eu preciso recuperar toda a fé, toda a esperança, que nada vai faltar, né? O que Ele prometeu, Ele cumpre. Então, há promessas que ele é feita pela unção interior do Espírito Santo e há promessas escritas na palavra de Deus. E tudo isso vai se cumprir. Verdade, eu acho que o mundo está tão ruim que esses jovens estão acordando para isso. Não, né? Porque ele já esgotou, assim, toda a busca natural, já esgotou, assim, a ciência, tudo. O que nós estamos vivendo hoje é um mundo tão tecnológico. E isso muda num ano, o que muda é uma coisa espantosa.
o avanço dessas coisas. Hoje o homem está sendo substituído por máquinas. Né? E o que vai dar nisso? As pessoas não estão se dando conta que isso não supre as pessoas por dentro. Né? Hoje, se tu quer fazer uma redação, tu não precisa de escrever nem pegar uma caneta, tu vai ali na internet e põe a voz que tu quer, o discurso que tu quer, e o trabalho que tu quer fazer, vem pronto. Verdade. Ninguém está percebendo que a tecnologia está tirando o homem do centro e tornando ele dependente das máquinas. Então, os jovens estão acordando para isso. Então, né, que você aí que nos assiste, que ainda está no sono da alma, como diz na Bíblia, né, que acorde porque é tempo de viver bem, de viver melhor, de buscar a Deus. Então, muito obrigada, Pastor Sérgio, e que o senhor possa estar aqui sempre conosco, como tem estado aí há quase 20 anos. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite.